Olá, meu nome é Levi Mular, o seu personal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos reagir a alguns vídeos sobre análise rápida de padrões de movimento de alguns influencers digitais e através desse vídeo nós vamos analisar alguns exercícios como é o caso da abdução de ombros, a rosca direta também, se você pode fazer aquela jogadinha ou não para frente e se você está fazendo ou não errado esses padrões, tá? E por último e não menos importante, nós vamos analisar e tentar identificar e responder para vocês a seguinte pergunta: afinal de contas, abdominal pode ou não fazer todos os dias? Então fique atento aí, não pule esse vídeo, assista até o final para você saber se pode ou não fazer abdominal todos os dias. Então vamos começar com o primeiro vídeo, o vídeo do Caio Signorelli, falando sobre o movimento de abdução de ombros. Vamos lá. Olha o erro comum na hora de treinar ombro, seja em casa ou na academia. O que acontece? Eu vou te explicar a técnica e depois a gente vai para o acessório. Primeiro ponto, independente se é na academia ou em casa, você tem que dar uma estabilização no ombro. Não pode ficar com o ombro aqui para fazer elevação lateral. Estabiliza, dobra um pouquinho o braço, ó. Não é para ficar com o braço retão, dobra um pouquinho, base no quadril, sobe com firmeza abdominal até o braço chegar na linha do ombro e controla. Isso aqui, ó. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que ninguém faz abdução de ombros com ombro aqui. Pelo menos eu nunca vi. Não sei que a pessoa não tenha noção nenhuma de musculação, nunca tenha feito musculação, mas eu particularmente nunca fiz e nunca vi ninguém fazer abdução com ombros assim, né? O segundo ponto que a gente tem que ter noção é que a gente tem uma parte óssea chamada acrômio. Ele faz parte dessa articulação do ombro. Tem algumas pessoas, né, alguns indivíduos que possuem o acrômio em formato de gancho, tá? E ele fica exatamente aqui pinçando o ombro quando você faz esse movimento de abdução de ombros ou elevação lateral, como muita gente conhece. Então, quando você faz o movimento, muita gente sente dor. Então, muitas dessas pessoas, muitos desses indivíduos, não vão conseguir fazer o movimento de forma ideal ou de forma correta. Então, elas vão compensar de alguma forma devido a esse formato do acrômio, tá? Mesmo sendo com um pouco peso, pode incomodar. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A gente pode analisar também quando você está fazendo o movimento de abdução de ombros, só que num treino voltado para força, principalmente um treino de força explosiva, onde você quer ganhar o máximo de força possível, muitas das vezes você aumenta a carga. Possivelmente você vai trabalhar com compensação. Então, muitas das vezes você vai estar fazendo esse treino de força e vai aumentar a carga consideravelmente, levando até o limite do que você consegue aguentar e dificilmente, principalmente nas últimas repetições, vai conseguir fazer esse movimento mesmo contraindo o abdômen, mesmo você mantendo a postura, dificilmente vai fazer sem compensação nas últimas repetições. Então é bem comum. Indivíduos também que utilizam o método de treinamento até a falha, eles também vão compensar nas últimas repetições e dificilmente também irão manter perfeitamente esse posicionamento. Então isso não é comum em alguns casos. É lógico que a gente deve manter a postura, deve manter o corpo alinhado, deve manter os ombros estabilizados. Entretanto, nesses casos particulares de treino de força explosiva e trabalho até a falha muscular, ele vai automaticamente compensar, é natural e logicamente mantendo a integridade física, evitando com que você sobrecarregue a sua coluna. Não há nada de errado em você fazer essas compensações nesses dois tipos de trabalho, nesses dois tipos de treinamento, ok? Então nós vimos aí no vídeo anterior análise do movimento de abdução de ombros e dificilmente a gente vai fazer esse movimento com aquela postura que foi mostrado no vídeo do Caio, se você tiver fazer um treino de força ou um treino de resistência, né, até a fadiga muscular, até a fadiga total, principalmente nas últimas repetições, dá aquela jogadinha que não influencia em nada na intensidade do exercício, muito pelo contrário, porque no treino de força você está fazendo com uma carga muito elevada e no treino de resistência, no treino de fadiga, você está levando o teu corpo até a fadiga, então vai manter a intensidade elevada. O que você deve preservar é a postura e não forçar a região da coluna. Dando continuidade, a gente vai analisar agora um outro vídeo de uma outra influencer falando sobre o movimento de bíceps, tá? Movimento de rosca bíceps e as possíveis análises. Vamos lá, vamos assistir. E é por isso que você não define e não, perde gordura nos seus bracinhos, tá? Porque você faz com a postura totalmente errada. A gente já pode começar analisando nesse vídeo que a parte de definição muscular ou a parte de perda de gordura, ela não se dá de forma localizada, tá? Vamos supor que você quer só perder gordura nos seus braços ou quer perder gordura só no seu abdômen. Se você quer perder gordura no seu braço, você pode malhar tríceps, bíceps todos os dias ou de forma alternada. Só malhar braço não
vai adiantar. Ou se você quer perder gordura, vou me matar no abdominal, não vou fazer mais nada. Não vai adiantar, porque isso aí teria que ter um espaço para um outro vídeo, mas de forma resumida, o corpo ele não define de forma localizada. O corpo define de forma geral, você trabalhando o seu corpo inteiro. Logicamente, tendo que trabalhar braço também, para estimular aquela região ali. Só que para você perder, para você emagrecer, para você definir, você vai ter que trabalhar o seu corpo de forma intensa, de forma completa, de forma geral e não de forma localizada. Isso aqui, ó, se seu bíceps não sair, eu vou te ensinar o porquê. Ó, tanto na rosca direta, tanto na rosca martelo, a mesma coisa com a barra, a mesma coisa na polia no cross, é o mesmo fundamento. O erro maior é colocar os cotovelos na frente do corpo e compensar totalmente no seu tronco, tá bom? E aí você não tá pegando o músculo. Olha o que você vai fazer. Colocar os cotovelos do lado do seu corpo, puxar as escápulas, lembra dos ossinhos das costas? Ó, as escápulas, fecha. E aí vai esticar e fazer um movimento, ó, com o ombro pra trás, sem jogar o ombro pra frente. Então, em vez disso aqui, você vai fazer aqui, ó, coloca, estica o braço, faz o movimento correto. Aqui você vai sentir o seu bíceps trabalhar. Em qualquer pegada. Se você colocar aqui, você compensa e acabou. Acabou o estímulo do músculo que você está querendo pegar, que no caso é o bíceps. Analisando essa segunda parte desse vídeo, né, o que a gente pode concluir? O mesmo princípio do vídeo que a gente analisou anteriormente. Então, a questão da postura, ela não influencia, de certa forma, na sua intensidade do movimento, ok? Como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, que a gente falou sobre a abdução de ombros, logicamente, quem faz o treino de força ou até a falha muscular, que é muito mais intenso do que a carga que ela está pegando ali, ou até vezes até a carga de quem está iniciando, é muito mais intenso de quem está fazendo com uma carga muito maior ou de quem está fazendo até a falha, correto? Vocês não concordam comigo? Então, automaticamente, a gente vai compensar, vai dar aquela compensada principalmente nas últimas repetições. Então, automaticamente, você vai jogar um pouco seu ombro para frente, ou você vai fazer aquela leve inclinada do tronco para frente, que é natural e é comum, principalmente para quem bota muita carga, não está errado fazer. Dificilmente você vai manter o seu corpo ereto e fazer aquela flexão de cotovelos, né? O movimento de trazer aqui o bíceps para cima e contrair o seu bíceps. O que vai influenciar, o que ela está falando sobre a questão da postura, vai influenciar em você proteger a sua coluna, não a sua intensidade do movimento. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Então, proteger a coluna, mantendo a postura, coluna ereta e seus braços esticados, fazendo o movimento correto do bíceps, você vai proteger a sua coluna. Agora, você dando aquela leve inclinada para frente, tá? Sem inclinar para trás, sem jogar para trás, para poder compensar o movimento com uma carga elevada no seu limite que você suporta, não tem problema nenhum e não vai tirar intensidade nenhuma do seu movimento, tá? O que pode influenciar você jogar a coluna para trás ou você não manter os seus braços na sua lateral. O que vai influenciar é você ficar jogando o seu braço para frente, tirando a angulação do bíceps e trabalhando o seu ombro, porque quem faz a flexão de ombros ou a elevação frontal de ombros é a articulação do ombro. Então você tem que sim deixar parado. Aí sim vai influenciar na intensidade do seu bíceps. Agora, se você deixou paradinho aqui, lateral, igual ela mostrou, compensou para frente, para dar aquela estimulada naquele peso que está elevado, ou até nas últimas repetições até a falha, não vai influenciar de maneira nenhuma na sua intensidade do exercício, na intensidade do movimento. Só vai influenciar na questão da sua postura, preservar a sua postura, tá ok? Outra coisa que a gente pode analisar, a escápula não vai influenciar em nada. A escápula não é parte auxiliar, não influencia em nada. É na questão da postura, de abrir o seu ombro. Mais uma vez, postural, de você trabalhar essa questão de se manter na postura ideal. Intensidade de movimento de maneira nenhuma influencia. Dando continuidade, agora a gente vai assistir o vídeo que talvez seja um vídeo que pode impactar mais desses 3 vídeos, que eu acho muito interessante, é saber se pode ou não fazer abdominal todos os dias, tá? Então vamos assistir o vídeo agora. A segunda pergunta que me faz é se pode fazer algum treino todo dia, mas que tara que é essa? Posso agachar todo dia? Posso fazer abdominal todo dia? Não, o que você pode transar todo dia. Transar não tem contraindicação. Transa todo dia. Pelo amor de Deus, quem vê pensa que vocês estão com esse sangue todo no olho de fazer exercício, né? Para de ficar fazendo todo dia, gente. É organização. Bom, fazer abdominal todo dia não é errado, tá, gente? Fazer abdominal todo dia, você pode fazer sim. E eu vou explicar por quê. Por que pode fazer abdominal todo dia? Primeiro, que o abdômen ele é um músculo de resistência.
resistência. Assim como trapézio, panturrilha, eles são músculos de resistência. O que isso significa, Levi? Isso significa que não são músculos de força. Há uma diferença entre músculos de força e músculos de resistência. Músculo de força é aquele músculo que você trabalha ele, dá uma estimulada forte nele e ele precisa de descanso para poder se recuperar. Os músculos de resistência são a parte da fibra que ela precisa ser bastante estimulada. Esses músculos de resistência, eles podem ser treinados por dias consecutivos, que não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eles têm uma concentração de fibras de força mínima, tá? Não é que não tem concentração de fibra de força, tem concentração de fibra de força sim, só que é mínima. A grande quantidade é de fibras de resistência, então você pode treinar com mais frequência que não vai atrapalhar no seu desempenho, tá? Já os músculos de força, como peitoral, bíceps, tríceps, coxa, eles são músculos predominantemente de força e minimamente de resistência. Então, esses músculos precisam do descanso para poder trabalhar a hipertrofia, tá? Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de ganhar panturrilha, porque geneticamente ela tem uma panturrilha já pequena, já formada, e é difícil de ganho. Por quê? Porque não é um músculo de força, não é um músculo que vai gerar hipertrofia, ele é um músculo de resistência. Assim como o abdômen. Dificilmente, raramente você vê uma pessoa com um abdômen grande, né? Aqueles gomos grandes, né? A não ser uma pessoa que possa estar tomando um ergogênico e pode estimular aquela região. Mas, na grande maioria das vezes, 90% para cima, é o abdômen definido, só que com gomos pequenos, né? Aqueles gomos naturais, né? Aqueles gomos bonitinhos, uma pessoa bem trabalhada, uma pessoa bem definida, tem. Então, o músculo do abdômen, o músculo do trapézio e o músculo da panturrilha são músculos de resistência. Então, você pode sim ser trabalhados com maior frequência do que os músculos de força. Segunda parte que a gente pode analisar é o seguinte: todos os músculos, né, eles possuem a inserção, né, deles em articulações, tá? Que podem fazer possíveis divisões. Por exemplo, a gente tem o músculo do peitoral, que está inserido na parte da frente aqui do ombro, aí os músculos das costas, da parte de trás do ombro. Então, ele tem as articulações que os dividem. O abdômen não tem articulação aqui para dividir. Então, se você trabalha a parte superior do abdômen no dia e a parte inferior no outro dia, sinto lhe dizer que você está trabalhando superior e inferior no dia 1 e no dia 2. Você não está fazendo separação, porque não tem articulação, não tem osso para dividir o abdômen entre parte superior e inferior. Anatomicamente, ele é dividido assim, ou vulgarmente ele é chamado assim. Mas se você trabalha a parte superior, está trabalhando na parte inferior, tá? E vice-versa. Automaticamente, você já, por si só, já está malhando abdominal todo dia. Então, para você ter essa noção de saber se você pode ou não malhar abdômen todo dia, pode sim. Por quê? Porque ele é um músculo de resistência e porque abdômen não tem divisão de articulação. Então, você trabalha assim o abdômen como um todo, trabalhando ele superior, inferior, oblíquo, do jeito que for, está sendo trabalhado. Então, pode trabalhar sim, ok? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não deixa de dar o seu like, se inscrever no meu canal e também ativa o sininho para você não perder novidades nenhuma, porque aqui no meu canal tem vídeo toda semana e shorts todos os dias. Não perca. E se você quiser também, fique à vontade para assistir outros vídeos sobre dicas de treino, dicas de musculação, dicas de alimentação, dieta, suplementação, tudo com análise totalmente voltada com artigos científicos, tudo voltado aí para o seu desempenho, para a melhora dos seus treinos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.